Catedral Internacional e Igreja do Senhor Jesus, espalhada por todo o mundo, reunida em um só coração agora, com as nossas queridas irmãs que celebram o Senhor neste dia e se reúnem para receber e ouvir a sua palavra. Londres, Rio de Janeiro e tantos outros lugares do mundo, estamos como corpo místico de Jesus. Ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo e somos um no Senhor. Eu sou a pastora Helena Raquel e quero expressar a minha profunda gratidão por esse convite tão especial que me foi feito pelo pastor Jackson Antônio e pela pastora Akene Antônio. A pronúncia eu ainda tenho dificuldades, mas o amor não. Eu já chamo de querida pastora. Querida pastora, gratidão por esse convite, gratidão por esse tempo tão especial que nós estamos vivendo juntas, não só nesse momento aqui, mas tudo que você já tem derramado de amor sobre a minha vida. Queridas e também queridos, uma vez que este encontro não está sendo unicamente exibido às nossas irmãs da Catedral Internacional em Londres, mas há tantos outros espalhados aí pelo mundo, inclusive homens que estão ligados para receberem pela palavra tudo que Deus quer derramar. Pegue sua Bíblia agora. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. E enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração para receber o que o Senhor quer derramar sobre a sua vida agora. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 22, a Bíblia diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Vamos orar juntos? Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome nesta hora, porque sei que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui está a tua palavra, e a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales. Eu oro crendo em o nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o ministério de Jesus estava a pleno vapor. Algumas vezes eu acho que a minha agenda é apertada. Família, esposo, igreja, ministério como evangelista, mensagens para o YouTube, livros. Uau! Imagine a agenda de Jesus. Jesus que andava de cidade em cidade pregando, curando enfermos, recebeu uma notícia
de dilacerar o coração. O seu percussor, o seu antecessor, aquele que o batizou em águas, seu primo João, havia morrido. E há uma diferença no que eu vou dizer agora, e para quem já viveu esse tipo de dor, você vai entender com facilidade. Não apenas havia morrido, mas havia sido morto. Brutalmente. Covardemente. Jesus agora sente o peso do que ele está vivendo. A morte de João pesa emocionalmente no Jesus homem. Luto. E quanto mais nós adiamos a vivência de um sentimento como esse, mais nós o prolongamos ainda. O aborto sofrido precisa ser chorado, sentido, vivido. O parente que se foi, a porta que se fechou, o que afeta? Jesus está afetado pela dor de ter perdido João. Tem um requinte de crueldade nessa morte, tem um peso de injustiça, e tudo isso é mais avassalador ainda. Jesus entrou num barco, chamou os seus discípulos e disse: vamos para um lugar em particular. Deixa eu viver esse meu momento. E foi. Um dos votos do nazereado é não tocar em um corpo morto. Eu demorei um pouco a compreender isso. Por que um nazireu não pode tocar um corpo morto? Porque é muito mais do que contaminação. É aprender a superar dores em detrimento ao chamado. Jesus entrou no barco, foi para um lugar deserto, mas a multidão descobriu. Descobriu sem anúncio nos rádios, descobriu sem anúncio nas redes sociais, descobriu sem videochamada, descobriu sem arte, descobriu sem megafone. Agora eu fui super antiga. Porque há um poder atrativo entre quem precisa do milagre e quem tem poder para fazer milagre. Com zero divulgação. Você mesmo está aqui agora. E nem sabe como. É que me falaram, é que me inscreveram. Não! É o poder de atração que ele tem. Jesus foi de barco. E a multidão foi a pé. Quando Jesus chegou lá de barco, eu quero que você se atente para isso. Eu estou utilizando a versão King James atualizada. Se você quiser sublinhar isso na sua Bíblia, quando Jesus chegou lá de barco. Quem tinha ido a pé
já havia chegado primeiro. Tem lógica nisso? Há sempre uma desculpa para quem não quer ir. E há sempre um poder de aceleração para quem determinou: eu vou chegar no lugar que Jesus está. Quando Jesus desce do barco para descansar, desafogar-se do luto da partida de João, Jesus vê uma multidão de pessoas. E quando ele vê uma multidão de pessoas, ele guarda a dor no bolso. Remakashana rabia. Quantas vezes você precisou cantar e guardou a dor no bolso? Mas ela está ali. Jesus começa a ensinar e ele está tão movido de compaixão que a Bíblia diz que ele cura os doentes. E depois de curar os doentes, ele não se contenta e ele multiplica pães e peixes e alimenta pessoas. E a dor está lá no cantinho, deixa ela aí. Oh, glória! Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 6, também conta este mesmo relato, trazendo para a gente uma informação que Mateus não trouxe. Quando Jesus está no meio da multidão, alimentando pessoas, curando pessoas, com a dor dele guardada, os gregos chegaram. E a multidão pensava em proclamar Jesus rei. João 6,15 se reuniram para fazer de Jesus rei. Mas Jesus já havia dito: o meu reino não é desse mundo. Redobre a sua atenção agora. Quando Jesus vê aquela multidão chegando para fazer dele rei, ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte para eles: me deixem aqui, eu despeço a multidão, porque tinha que terminar o atendimento, e vocês entrem no barco e vá embora. Por quê? Porque Jesus sabe que não foi escolhido para ser proclamado rei pelos homens. Mas Jesus também sabe que nós homens temos dificuldades em resistir à tentação da glória e da popularidade. Entre no barco. A figura aqui mostra um Jesus que está insistindo com eles. Sublinhe na sua Bíblia, versículo 22. Imediatamente Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Jesus estava dizendo: não fique aqui, não fique aqui, entre. Jesus sabe que as maiores tentações não se apresentam nas vozes que nos caluniam, mas no coro dos que nos querem fazer pensar que somos mais do que somos de verdade. Jesus quer dar uma experiência aos discípulos. Jesus quer levar os discípulos para águas profundas. Entre no barco.
fazer Jesus rei. E Jesus está dizendo, vá para o barco. Porque Jesus sabe que as experiências mais profundas que terei na vida não será na superfície, recebendo aplausos, mas nos mares da vida, açoitado pelos vendavais. Eu nunca vi ninguém aprender, evoluir, crescer diante de um aplauso. Eu recebo aplausos, eu gosto de aplausos, elogios são coisas que tocam a alma da gente. Ou como é bom ser acarinhado, mas sabe quando mais cresço na vida, quando sou desafiada, quando o barco balança, quando a tempestade se apresenta, e tem hora que Jesus pega a gente do lugar do glamour, do lugar da popularidade, do sucesso acadêmico, profissional, e diz, sai daqui, eu vou te levar para as águas profundas. Releba cachorebas. Oricantaramachelema. Mas os discípulos não podiam ir. Por que eles não podiam ir? Redobre sua atenção agora. Eles não podiam ir porque eles estavam servindo a multidão. Quem tinha que servir a multidão? Os discípulos. Quem tinha que servir a multidão? Os discípulos. Então, eles não podiam ir. Olha no texto. Imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. De quem era o trabalho de despedir as multidões? Dos discípulos. Quem tinha que tirar a mesa, recolher a mesa do banquete, cuidar do que sobrou, guardar os pães que sobraram, colocar em cestos? Os discípulos. E quem vai fazer isso? Jesus. E por que Jesus vai fazer isso no lugar dos discípulos? Porque Jesus está disposto a cuidar do que eu deveria cuidar para eu viver o que Ele quer que eu viva. Não, você não entendeu. Você não vai para as águas profundas porque você diz, e minha casa? E meu marido? E minha empresa? Jesus está tirando a toalha das tuas mãos hoje. Jesus está tirando a bandeja das tuas mãos hoje. Jesus está arrancando o teu uniforme de hiperativo hoje. Jesus está dizendo, vai viver o que eu tenho para você. Que eu assumo a tua casa. Vai viver o que eu tenho para você, que eu prospero a tua empresa. Vai viver o que eu tenho para você, que eu guardo os teus filhos. Vai viver o que eu tenho para você, que eu completo a obra na vida do teu marido. Jesus está tomando a bandeja da nossa mão e está dizendo, eu termino o teu trabalho para você viver o que eu quero que você viva. Deixa eu te falar uma coisa. Sou filha de pastor. De vez em quando eu ouço umas coisas. Eu estou muito em paz, porque eu tenho certeza que o pastor Antônio e a pastora Akemi não convidaria alguém que eles já não tivessem ouvido de alguma forma. Sabem perfeitamente a quem eles convidaram. Eu ouço algumas coisas do tipo,
como os filhos de pastores sofrem. Os pastores estão lá fazendo a obra de Deus, orando. Se há um legítimo pastor, se há uma legítima pastora, se é um legítimo missionário, Jesus pega a toalha da mão, a bandeja da mão, e diz: entra no barco, que eu faço o resto. Helena, o seu pai passeava muito com vocês? Não. Você deve conhecer meu irmão, pastor Eduardo Gonçalves. Eu desconfio que meu pai nunca jogou bola com ele. E também desconfio que ele nunca derramou uma lágrima por isso. Tem gente servindo a Deus em várias nações da terra, se dedicando num nível que impede que ele faça tudo o que ele gostaria por alguém que ele ama. Não estou falando de negligência, estou falando de limitações. Sabe aonde estão os filhos daqueles que Jesus tomou a toalha e a bandeja da mão? Estão nos altares pregando. Estão nas orquestras tocando. Estão chegando mais longe do que os seus pais chegaram. Família de pastores, família de ministros, não são um bando de crianças e adolescentes abandonados por pais irresponsáveis. São filhos de pessoas que fizeram todo o possível, mas que quando Jesus disse: entra no barco agora. Meu Deus, mas como é que eu posso trocar de cidade agora no meio do ano letivo? Entra no barco agora. Como eu posso ingressar o meu filho numa escola onde ele não conhece a língua ainda? Quando ele diz, entra no barco agora, ele pega a bandeja da mão, ele pega a toalha e ele se responsabiliza por concluir o que nós não fizemos para fazer o que ele quer que seja feito. Ufa! Jesus foi fazer o que lá mesmo? Antes de tudo, gente, descansar. Curar aquele luto, curar aquela dor. Tá certo que Jesus é Deus e João estava na eternidade, mas a injustiça de Herodes, a agressão, a forma violenta da morte, tudo isso pesava. E Jesus foi para lá para descansar. Mas não deu para descansar, porque a multidão chegou, ele colocou a dor de lado e serviu. Aí o versículo 23 diz: assim que mandou o povo embora. Existe uma atividade capaz de substituir qualquer outra com resultados ainda maiores. Helena, sabe o que eu estou precisando mesmo? Um dia inteiro no shopping. Estamos juntas, irmã. Eu também. Sabe o que eu estou precisando mesmo? Uma viagem.
Jesus naquele dia precisava descansar. Foi possível descansar? Subiu sozinho a um monte para orar. Se você quer viajar e não pode, ore. Se você quer comprar e não pode, ore. Se você precisa de um abraço para te curar, mas não tem ninguém para te abraçar, ore. Se você precisava mesmo era de um divã, mas ainda não deu, ore. Se a sua vontade é comer uma caixa de chocolates, mas você já percebeu que compulsão alimentar não resolve nada, ore. Porque oração substitui tudo e resolve qualquer coisa. Porque mesmo quando Deus não fizer lá o que eu espero, Ele vai fazer aqui o que eu mais preciso. Já que não deu para descansar, então Jesus foi orar. E os discípulos? Os discípulos estão no barco. E quem mandou eles entrarem no barco? Jesus. Não só mandou, como assumiu as atividades deles, dizendo: vai que eu assumo. E algumas vezes eu pensei que por estar aonde Jesus me colocou, eu não teria problemas nenhum. Algumas vezes eu pensei que todas as vezes que eu estiver obedecendo uma ordem de Jesus, eu estaria isenta dos temporais. Quando o barco estava no meio do mar, versículo 24, ele começou a ser fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Se você não sabe o que é fustigado no contexto bíblico, na língua bíblica, fustigado aqui dá a ideia de um tipo de tortura, de um tipo de tormento, de um tipo de maltrato. O barco está sendo maltratado pelas ondas. E o barco está onde? Por favor, não perca isso. O barco está no meio. A geografia bíblica indica que eles estavam apenas 1 quilômetro à frente do meio exato. Ou seja, para lá, hipoteticamente, 10 quilômetros. Para cá, hipoteticamente, 9 quilômetros. O barco está sendo maltratado. Você obedeceu o que Jesus disse. Você entrou no barco porque Jesus mandou. E você vem sendo maltratada pelo ambiente que Jesus te inseriu. Eu vou repetir. Você está onde Jesus disse que você deveria estar, e agora você é maltratada pelo ambiente que Jesus te inseriu. E você está no meio. Para lá 10 quilômetros, para cá 9 quilômetros. E quando eu sou maltratada, eu penso, o melhor que eu faço é voltar. Respire fundo. Eu tenho uma palavra de Deus para você e eu vou entregar. O tempo que você vai gastar remando para desistir é o tempo que você vai gastar remando para chegar. E se eu vou remar 10 quilômetros para desistir, eu vou remar
Não foi fácil chegar até aqui. Não foi fácil chegar até aqui. Você acha que eu vou usar a pouca energia que eu tenho para desistir? Eu só tenho essa energia para usar. Então, se eu tenho 10 quilômetros para fazer, para chegar, eu não vou usar 10 quilômetros para voltar. Eu estou liberando uma palavra de Deus sobre a tua vida no lugar que você estiver agora. Ou você não vai usar a força que te resta para parar. Você vai usar a força que te resta para chegar. Eu estou liberando uma palavra de Deus sobre a tua vida. Você não remou para parar agora. Você vai chegar. Remaram. 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 Do lugar que Jesus estava orando, Jesus viu que eles estavam passando. Porque quem ora vê. Agora mesmo nesse encontro, escamas vão cair dos teus olhos. E você vai começar a perceber coisas que você não percebia. Quem ora vê. Jesus viu. Primeira vigília da noite. Jesus não apareceu. Segunda vigília da noite. Jesus não apareceu. Terceira vigília da noite. Jesus não apareceu. Quarta vigília da noite. Quem vem? Jesus. Por quê? Tem que ser na quarta vigília. Redobre sua atenção, ok? A cultura judaica antiga, eu gosto sempre de pontuar a judaica antiga, porque a minha formação não passa pela cultura judaica moderna. Eu posso estar falando nesse momento a um judeu ou alguém de uma família judaica, e eu não quero incorrer no erro de falar sobre um assunto que eu não domine. A minha formação dá conta da cultura judaica antiga. Na cultura judaica antiga, entendia-se que na quarta vigília da noite, o indivíduo vivia um tipo de morte. Era um sono tão profundo alcançado que os seus membros não estariam habilitados para agir normalmente. Não é difícil entender isso? Eu explico. Se você quiser que uma cantora ou um cantor que não tem o hábito de cantar de madrugada cante, ele terá um maior nível de dificuldade. Porque o corpo dele não está habilitado para aquele trabalho. Se você quiser que uma pessoa que não está habilitada ao serviço noturno faça um serviço de alta concentração durante a madrugada, existem cientistas que trabalham na madrugada, médicos, cirurgiões, eles estão habilitados para isso. Mas se for alguém cujo corpo está habituado ao profundo descanso, se você o tira abruptamente desse descanso e o coloca em exercício, os seus membros não correspondem com facilidade. Primeira vigília da noite, eles estão remando. E a cultura judaica antiga diz: é normal, ainda não é o horário do sono mais profundo. Segunda vigília da noite, eles estão remando. Terceira vigília da noite, eles estão remando. Quarta vigília da noite. A cultura judaica antiga diz: agora é sono profundo.
Agora é um momento que os membros não correspondem aos comandos com a facilidade natural. Primeira vigília da noite, Jesus nada. E não é nada de nadar, não é nada de coisa nenhuma. Segunda vigília da noite, coisa nenhuma. Terceira vigília da noite, nadica. Na quarta vigília da noite, é como se Jesus estivesse emitindo a seguinte mensagem: quando você não pode mais, quando você não consegue mais, quando os teus membros não correspondem mais, é aí que eu venho ao teu socorro. Enquanto der pé para você, vai. Enquanto o teu discurso convencer, fale. Enquanto o remedinho resolver, tome. Enquanto os livros de autoajuda que você consome dê conta das suas demandas, continue lendo. Enquanto os seus presentes suprirem as carências de alguém, presenteie. Enquanto o teu conhecimento teológico sustentar as questões avassaladoras da vida, vá utilizando-os. Enquanto o teu domínio linguístico for capaz de te manter vivo, use. Mas quando a quarta vigília da noite chegar e você perceber que o que você tem não vale nada, se prepare, porque ele vai vir andando sobre as águas. Porque Jesus não veio de barco. Quem está comigo aí, dá um aleluia. Você que está nos acompanhando agora aí na Catedral Internacional, dê um aleluia, dê um glória a Deus. Se Jesus já te deu línguas estranhas para orar em línguas estranhas, abra a boca e ore em línguas estranhas. Pastora, mas não tem nenhum intérprete aqui, não tem problema nenhum. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Eu que não posso pregar em línguas, porque você precisa entender o que eu estou dizendo. Agora, orar em línguas é edificar a si mesmo. Fale a língua que os demônios não falam. Fale a língua que os anjos não falam. Fale a língua que Jesus só deu para a igreja falar. Preste atenção. Jesus podia ter vindo de barco. Afinal de contas, o meio de transporte mais usado por Jesus era o barco. Ah, pastora, mas é porque os discípulos já tinham entrado no barco. Minha filha, e só tinha um barco ali. Jesus poderia ter ido de barco, mas ele foi andando sobre as águas. E você vai me dizer, isso é porque Jesus queria mostrar o poder sobrenatural dele? Mais ou menos. Vamos para águas mais profundas? Mais ou menos. Porque para demonstrar poder sobrenatural, Jesus poderia ter chegado voando. Ia dar um impacto tanto, né? Jesus... O que estava maltratando o barco? O barco estava sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. O que estava assolando o barco, batendo no barco, fustigando o barco, maltratando o barco? As ondas. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles de barco, voando, andando por sobre as águas. O que está doendo em você? As águas. O que te faz sofrer? As águas. O que dá mais medo em você? As águas. O que você chama de impossível nessa construção da sua vida agora, nesse momento? As águas. O que você chama de dor? O
que você chama de angústia, o que você chama de medo, eu piso por cima e chamo essa dor de passarela que me dá acesso a você. Jesus está olhando para esse câncer e dizendo, eu piso. Está olhando para esse medo e dizendo, eu piso. Está olhando para esta depressão e dizendo, eu piso. Está olhando para esta crise e está dizendo, eu piso, porque o que para você é impossível, para mim é passarela que me leva para perto de você, para uma experiência mais poderosa que você nunca viveu até aqui. Se você quiser, você pode dar uma viagenzinha e depois no Evangelho sinótico, onde você vai encontrar essa mesma história. O evangelista diz no versículo de número 48 que Jesus ia passando por eles. Estou utilizando a Bíblia King James, versão atualizada. Que Jesus ia passando por eles. Não deixe Jesus passar hoje. Agora aí na sua sala, onde você está assistindo. Agora aí no prédio da Catedral Internacional, onde você está assistindo. Agora aí no seu smartphone, onde você está assistindo. Jesus está passando. E a Bíblia diz que Jesus ia passar deles. No versículo 48, Jesus ia passar deles. Mas a Bíblia diz que os discípulos o viram andando sobre as águas. E que ficaram aterrorizados. E disseram assim, é um fantasma. E gritavam de medo. Eu não quero entrar nesta questão cultural que dá margem para essa expressão, mas eu quero fazer a aplicação desta questão, extraindo a lição prática das coisas, e para tal, uma equação muito rápida. Você está num barco, no meio de uma tempestade. As ondas estão maltratando o barco. E daqui a pouco você vê um fantasma. Por que, ao ver esse ser andando sobre as águas, eles não pensam na possibilidade de ser Jesus ou um anjo? Porque eles têm uma equação humana que eu e você também temos. Eu não sei se no idioma de vocês isso é comum, mas a nós brasileiros, especialmente no Rio de Janeiro, é comum a seguinte questão: o que está ruim vai ficar pior. Quando eles dizem é um fantasma, a equação que eles fazem é esta: estava ruim e vai ficar pior. Mas o que o Espírito de Cristo, o Espírito da profecia do Eterno, o Espírito da revelação e do conhecimento do Altíssimo me faz compreender é que aquilo que estava ruim vai se tornar um milagre. Jesus imediatamente, porque Ele não brinca com os nossos sentimentos, disse: tem bom ânimo. Sou eu. Não temais. Pedro. Quem? Pedro. Quem? Pedro. Quem? Pedro.
resolveu fazer um teste. Redobre sua atenção agora. Olha que coisa diferente dos nossos dias. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Nós não costumamos agir assim. Nós nunca falamos assim: Senhor, se é o Senhor, que eu faça o impossível. Nós sempre falamos assim: se é o Senhor, que o Senhor faça por mim o impossível. Mas Pedro está nesse momento adentrando a dimensão espiritual correta. Não é Deus se revele fazendo as coisas para mim, mas é Deus se revele me habilitando a fazer o que eu não posso fazer. Então Jesus lhe respondeu. Irmão Gilvan, meu tangedor, que alegria ter o Senhor comigo nesse momento aqui. Vivendo comigo o cumprimento de promessas de Deus. Jesus olhou para Pedro e disse: vem! Vem! Deu asas a Pedro. Deu um pé de pato para Pedro. Fez uma passarela de gelo para Pedro. Não, Jesus deu uma ordem. Agora eu libero uma palavra para você. Ouça, ouça, ouça. Toda ordem que Jesus lhe der está cheia de poder para que você seja capacitado a cumpri-la. Jesus nunca me mandará algo para que seja feito sem que antes Ele me imbua de poder para eu fazer. A ordem de Jesus me dá poder para fazer. Se Jesus disse, canta! Tomara que Jesus grite para mim qualquer dia desse, canta! Se Jesus gritar para você, pregue! Discipule, vá. A ordem de Jesus vem imbuída de poder para que você cumpra o que Ele determinou. Jesus disse: vem. Ei, sabe como esta frase deveria ter sido dita convencionalmente? Vem, vírgula, Pedro. Ou Pedro, vírgula, vem. Mas Jesus não disse Pedro, vem. E nem vem Pedro. Jesus só disse vem. Qualquer pessoa que tivesse coragem para sair do barco naquela hora andaria sobre as águas. Reino de Deus não tem carta marcada. Você só não viveu o que poderia ter vivido ainda porque não teve coragem de sair do barco e andar. Jesus não disse, vem, Pedro. Jesus disse, vem. Nesse encontro, Jesus está dizendo para milhares de pessoas agora, vem, vem. Eu não sei o seu nome, eu não sei a sua nacionalidade, a sua naturalidade, eu não sei o seu grau acadêmico, eu não sei o nome dos seus pais, eu não sei a cor da sua pele, eu não sei a data do seu nascimento, eu não sei o número do seu RG, eu só sei de uma coisa, Jesus está dizendo, vem, 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 e quem quiser vai sair do barco para viver experiências sobrenaturais. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Calma. O que estava fustigando o barco? As águas. O que estava maltratando o barco? As águas. O que era impossibilidade naquela construção de vida? As águas. Jesus veio andando sobre as
águas. Então Jesus estava dizendo, eu piso sobre a tua impossibilidade. Agora Jesus olhou e disse, vem. Agora está dizendo, eu piso. E eu estou te dando autoridade para pisar também. Anda por cima dessa dor. Anda por cima dessa angústia. Anda por cima desse medo. Anda por cima dessa porta fechada na cara. Eu estou te dando autoridade para andar por cima dessa rejeição. Eu estou te dando autoridade para pisar e vir. E aí a Bíblia diz: Pedro foi na direção de Jesus. Note isso. Pedro foi na direção de Jesus. Pedro foi na direção de Jesus. Pedro colocou o pé na água, olhou para Jesus e começou a andar na direção de Jesus. Porque Jesus está dando poder a Pedro. Mas Jesus está dando poder a Pedro para andar na direção de Jesus. Sabe por que algumas pessoas começam a andar bem e depois se encaminham para o exibicionismo porque esqueceram que receberam poder para andar olhando para Jesus. Se você pensa que você vai zigue-zaguear nas águas para fazer gracinha, não conte com Jesus para alimentar o seu exibicionismo. Jesus está dando poder a Pedro para andar na direção dele. A gente vai inchando, né? Aí começa a se exibir. E Jesus está dizendo, eu não estou te dando isso para você zigue-zaguear. Hoje Jesus vai batizar 942 pessoas. Jesus vai batizar quantas pessoas Ele quiser, porque talvez quando eu digo que tem que ser 942, eu esteja tendo alguma necessidade de dizer a alguém que eu sou capaz de manipular, ou de determinar, ou de ordenar com precisão o que Jesus vai fazer. E Jesus não está me dando poder para eu andar sobre as águas e as pessoas olharem para mim como alguém que é alguma coisa. Jesus está me dando poder para andar sobre as águas olhando para Ele, para as pessoas saberem, ela não pode não, ela só está conseguindo isso porque ela está andando, olhando na direção dEle. Na direção dEle. Sem preciosismo. Sem necessidade de mostrar técnica, sem malabarismo, sem pirueta. Jesus nunca gostou de pirueta, porque Jesus não ensinava sobre as águas em pé. E pedia um barco, já que tinha autoridade para ficar em pé nas águas. Porque Jesus nunca fez nada para se tornar conhecido pela sua capacidade de fazer o transcendental. Jesus não está esperando o meu... Jesus está esperando o meu. Já não são dias das pessoas nos ouvirem, apontarem para a gente e dizer, uau! Mas das pessoas olharem para a gente e dizer, Jesus! Então eu começo a concluir. Jesus estava andando sobre as águas, chamou dizendo, vem. Pedro deixou o barco, foi na direção de Jesus e de repente ele começou a reparar na força do vento. Grife isso na sua Bíblia porque isso é importante. Reparar. Começou a ventar naquela hora? Não. O vento já estava um tempão.
Vocês lembram que o barco estava sendo fustigado pelas ondas, e porque o vento era contrário, só que de repente Pedro reparou. Reparar é olhar cuidadosamente. Reparar é deixar ser chamado a atenção. Há um segredo para quem não quer parar no caminho. Ignora o vento. Despreza o vento. Faz de conta que esse vento nem é vento. Ó, o que você fez hoje não foi normal, não. As coisas meio confusas para o seu lado, muitos problemas, e você se arrumou toda bonitinha, ajeitou o cabelo, calçou a sandália, quando o vento viu você saindo de casa. Quando o vento viu você estacionando o seu carro do lado de fora do templo. Quando o vento viu você cantando de manhã. Quando o vento viu você orando em línguas estranhas. Quando o que você chama de dor e de angústia viu você ignorando tudo e adorando. Quando Pedro reparou, ele começou a afundar. E então ele disse assim: Senhor, salva-me. Jesus, anote isso, ok? Jesus estendeu imediatamente a mão. A Bíblia não diz que Jesus andou. A Bíblia não diz que Jesus se aproximou. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Ou seja, Jesus estava perto. Porque eu vou reparar no vento se Jesus está tão perto? Porque eu vou olhar para o vento se eu posso olhar para Jesus? Porque eu vou deixar o vento me dominar se Jesus está segurando nas minhas mãos? Eu não sei se tem gente que vai topar fazer isso comigo, mas aí onde você está agora, faz assim. Jesus está bem aí. Se ele estendeu a mão é porque ele estava perto. Jesus está perto desse teu leito. Jesus está perto dessa tua cadeira. Jesus está perto dessa tua mesa. Jesus está perto dessa tua cozinha. Jesus estendeu a mão, segurou e disse assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus estava dizendo: ah, Pedro, logo agora pertinho de mim. Eu já ouvi essa mensagem, ou melhor, esse texto, ser pregado algumas vezes. E normalmente termina aqui, bem triste, sabe? Bem triste. Normalmente termina assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Oh, meus irmãos, Pedro duvidou. Não seja como Pedro, não duvide, meus irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar para ninguém duvidar. Amém. É porque às vezes a gente esquece que a melhor parte vai acontecer agora. Eu não quero te induzir a erro. Eu quero que você leia o texto e entenda o que eu vou lhe dizer. Versículo 32. Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Eu vou tentar te explicar. Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo.
Jesus diz o quê? Vem! Aí Pedro vai, sozinho, ao encontro de Jesus, olhando para Jesus, sozinho. Sozinho. E a gente acha que é o ápice do texto. Pedro sozinho. Aí ele sente medo. Começa a afundar. Mas não fica com vergonha de falar o que está sentindo. Não faz cara de deixa que eu controlo isso. Porque Pedro era pescador. Meu pai é pescador e é abusado. Acha que pode mergulhar sozinho. Já mergulhou várias vezes. Pedro tinha tudo para dizer, deixa isso comigo que eu domino. Tem gente caindo, perdendo. Porque quando sente medo, esconde o medo e diz, deixa comigo que eu domino. Pedro não. Senhor, me socorre. Jesus estende a mão. E a Bíblia diz que os dois entraram no barco. Se o barco estava aqui, Pedro saiu para encontrar com Jesus. Chegou perto de Jesus, teve medo, porque reparou no vento, quase afundou. Não foi orgulhoso, gritou, estou com medo. Me salva. Jesus segurou. Mas o barco está onde? Aqui. E Pedro e Jesus estão aonde? Lá, na distância que Pedro caminhou. Então a história não termina com um Pedro fracassado. Porque nós insistimos em encerrar a história das pessoas no momento em que elas afundam, ou parece que vão afundar. O que a gente não sabe é que depois de um quase afogamento, Jesus costuma melhorar a cena. Eu vou voltar. Porque daqui até Jesus, Pedro caminhou sozinho. Mas depois de quase afundar e Jesus segurar na mão dele, você acha que Jesus colocou Pedro no colo? Você acha que Jesus deixou Pedro nadando com medo? Antes do medo, Pedro caminhou com Jesus até Jesus sozinho. Depois de quase afundar, Pedro está andando sobre as águas de novo, com um diferencial potentoso. Agora ele está andando de braços dados com Jesus. Helena, onde está isso na Bíblia? Use o seu raciocínio lógico. Jesus não vai colocar o marmanjo do Pedro no colo para carregar até o barco. Quando Pedro está afundando, Jesus faz assim. O que Jesus está dizendo é, rapaz, sozinho você foi mais ou menos bem. Sozinho você aguentou alguns minutos em cena. Ai, 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 ai. Tem gente aguentando em cena 5 anos, sozinho. Aguentando em cena 10 anos sozinho. E até acha que vai dar pé sozinho, mas de repente começa a afundar. Agora Jesus diz, não! Não é mais sozinho. Agora é eu e você. Eu estou chamando você. Eu quero que você se aproxime da tela agora. Eu quero que você se levante. Eu quero que você se ajoelhe. Eu não sei qual vai ser a forma que você vai usar para expressar isso agora. Mas eu estou chamando gente que porque
quase afundou ou porque chegou a afundar em algumas situações, acreditou mesmo que o último capítulo da sua história seria a vergonha de um naufrágio, de um afogamento, de uma desistência, de uma crise de pânico. Mas eu vim lhe dizer que o último capítulo dessa história, a última cena, é você andando de novo sobre as águas, mas com um diferencial de braços dados com Jesus. Aonde houver alguém que estava afastado, parado, decepcionado, triste, se você está presencialmente agora na Catedral Internacional, você será orientado por alguém como se aproximar. Mas se você estiver acompanhando online em qualquer lugar do mundo, a maneira que você vai utilizar para sinalizar que você está se reposicionando no reino de Deus, você que esteve desistido, afastado, é dizendo: eu quero. Eu estou chamando pessoas que deixaram de congregar por causa de uma queda, de um susto, de um afogamento, de um medo. Pessoas que se afastaram da comunhão com a igreja, pessoas que deixaram de cear, pessoas que deixaram de pregar, de cantar, de servir, de discipular. Gente que se decepcionou consigo mesmo porque não entendeu que quase afundar é coisa de gente. Mas viver a segunda cena com Jesus é coisa da graça. E a graça de Deus está sendo manifestada agora. Enquanto vocês estão se pronunciando, dizendo eu quero, eu quero, eu quero, eu concluo com o versículo de número 32 e 33. Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. É vento bom! Estava no script de Jesus. Quando os dois entraram, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Bom, adoração e exclamação, a mim me parece que esta ideia remete-se a culto. E eu concluo dizendo agora: vai haver culto no lugar da tua dor. Vai haver culto no lugar da tua angústia. Vai haver culto no barco da tua espera. Aonde pensaram que as águas te sepultariam, a tua voz vai se levantar para dizer: Ele é o Filho de Deus. Nós estamos enfrentando uma pandemia em todo o mundo. E eu quero profetizar sobre as nações da terra que haverá louvor onde houve choro, que haverá adoração onde houve angústia, que haverá culto onde houve pranto, porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus decretos. Eu não tenho respostas sobre tudo que está acontecendo no mundo, mas eu creio na soberania de Deus, eu creio na bondade de Deus, e vai haver culto no nosso barco, vai haver culto no lugar da nossa angústia. Eu oro agora por todas essas pessoas que estão se decidindo, que a minha fé me diz que são dezenas, que são centenas, que estão se decidindo agora. Agora. Agora.
Pastor Jackson Antônio, pastora Akemi Antônio, há 4 meses atrás eu recebi uma palavra profética. Eu estava com meu coração em conflito e liguei para uma amiga, mandei uma mensagem, na verdade. Eu disse para ela, ore por mim porque eu não estou bem. Antes da pandemia. Sabe aquelas amigas que você nem sabe que é profeta? Eu só queria uma intercessora mesmo. E ela começou a me dizer coisas. E era por áudio. E quando eu ouvi o áudio dela, chegou em um momento do áudio que ela disse assim, Helena, Deus está lhe perguntando se por acaso Ele já não cumpriu tudo que Ele falou que faria no seu ministério. Eu, ouvindo o áudio, pensei, Senhor, ainda não. Porque o Senhor me disse que eu pregaria em outras nações e por razões que não vem ao caso agora, quem quiser pode acessar o meu testemunho no meu canal no YouTube. Isso ainda não aconteceu. Gente, o áudio já estava gravado, ok? Ela estava falando no áudio. E ela disse assim, então, Deus está dizendo que Ele vai cumprir, sim. Mas que não vai precisar ser do seu jeito. Bom, o meu irmão, pastor Eduardo Gonçalves, disse que vocês são ótimos anfitriãos. E eu espero em breve estar com vocês aí em Londres. Mas se isso não acontecer, o que aquela mulher profetizou está se cumprindo hoje. Ela disse que Deus não precisava de uma viagem para cumprir o que Ele me disse. E não é que tudo que esse Deus fala é realmente verdade? Deus abençoe vocês, queridos irmãos da Catedral Internacional em Londres. Deus usou a vida de vocês para cumprir uma promessa na minha vida no dia de hoje. Talvez vocês estejam um pouco desapontados, porque a conferência foi adiada para o próximo ano, mas sejam consolados, pelo menos, com a minha alegria. Eu estou muito feliz em poder participar com vocês, desta vez, daqui de onde eu estou. Eu quero orar por todos que estão reconciliando-se com o Eterno agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero dar glória a Ti. Porque a Tua palavra, ela está fluindo entre nós como águas. Muitas águas. Águas profundas. Eu oro nesse momento em nome de Jesus, para que cada vida que se posicionou agora no lugar de culto ou em qualquer lugar do mundo dizendo, eu quero, seja abraçado, restaurado, trazido, edificado, transformado pelo poder do nome de Jesus. O Teu Espírito me revela pessoas que estão com a mão agora sobre a tela, dizendo, eu quero a unção de Deus para pregar, para evangelizar, para fluir espiritualmente,
para ter a visão dos segredos da palavra. E eu agora quero ministrar sobre essas vidas o poder e a unção que está sobre o meu ministério. Que os olhos destas pessoas sejam abertas agora para enxergar as maravilhas da tua lei. Levanta um exército, Senhor, de mensageiros de boas novas. Aqui mesmo, ó Deus, onde estamos, nesta live, eu te peço uma bênção especial para o ministério do pastor Jaime Soares e de cada ovelha desse aprisco, para que esta semente de honra que eles estão lançando hoje aqui, em nos receber em condição de profeta, redunde em bênçãos infinitas. Oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Amém.